Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, dia 5 de julho. Bate-papo esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala tudo sobre o futebol. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro perde para o Corinthians em jogo amistoso no Mineirão. Atlético vence jogo treino com presença de torcida na Cidade do Galo. Seleção brasileira já em Kazan para enfrentar a Bélgica amanhã. Isso e muito mais agora no Bate-papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e convidamos você a participar com a gente para fazer a interação entre você e os nossos comentaristas. Ana Cláudia Mascarenhas, explica pro pessoal de casa lá como é que eles podem participar, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Pessoal, participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Então, participe com a gente, pessoal. Mande suas perguntas e mensagens sobre Atlético, Cruzeiro, América e Seleção Brasileira. Contamos com a sua participação. Pode cornetar e mandar mensagem que a Ana vai fazer aqui, né, essa intermediação aqui, mas vamos participar. E também vou convidar vocês para acessarem as redes sociais do programa. Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entra lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Bom, mais uma tarde sem jogos pela Copa do Mundo. Já tá dando saudade, mas amanhã tem, já começa a fase decisiva da Copa do Mundo. Assunto também tem sobre Copa do Mundo para a gente poder falar aqui hoje, mas tem assunto dos times mineiros. O Atlético fez jogo treino ontem, Cruzeiro fez amistoso, então muita coisa para a gente poder falar sobre futebol aqui. Guilherme Guimarães, tava ontem lá no Mineirão? Tava lá. E aí, o que você achou desse teste do Cruzeiro? Ó, o Leandro falou a semana toda aqui que o Cruzeiro ia vencer o Corinthians e ia derrubar o técnico do Corinthians, que ele ia até cair pela pressão. E Caiu deu o Corinthians. Caiu o Leandro. Foi mal nessa, hein? Um abraço para todo mundo que está acompanhando, para você também, Breno. Não foi um jogo bom do Cruzeiro, né? Obviamente que se esperava muito mais, principalmente da meia ofensiva do Cruzeiro. O Cruzeiro tomou o primeiro gol de uma forma muito infantil, né? De um lance que a bola estava no ataque do Cruzeiro, num escanteio a favor do Cruzeiro, e 1 minuto depois o Fábio foi buscar a bola na rede, o gol do Romero. Então, o que mais preocupa nesse momento, de fato, é o setor ofensivo do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de um definidor. Ontem ficou mais claro ainda que essa necessidade é muito latente. O Cruzeiro pode ter problemas no segundo semestre se não conseguir encaixar alguém do elenco ou contratar um jogador para essa posição. Edu Panzi, seja bem-vindo, Edu. Beleza. Atlético venceu aí a seleção sub-20, jogo treino na Cidade do Galo, festa, torcedor foi lá para assistir, 5-3. Dá para tirar aí já para a torcida do Atlético uma empolgação do que eles viram ontem. O Atlético conseguiu crescer nessa temporada aí, já vimos alguns jogadores novos aparecendo aí. Um abraço, Breno, um abraço, telespectador. Eu acho que não dá para o atleticano se empolgar e nem o cruzeirense ficar muito chateado com o que aconteceu. O que muda é só a nomenclatura, né? Jogo, treino, amistoso. Na verdade, é a mesma coisa. A diferença é porque um foi no centro de treinamento com uniforme de treino, outro foi no estádio com ingresso vendido e uniforme de jogo. Muitas mudanças no segundo tempo, o jogo para soltar a musculatura, para recuperar o ritmo de jogo, para cair na real que a Copa está acabando, que daqui a pouquinho volta o batente, voltam os jogos. O Atlético saiu melhor, é claro, pegou um time inferior ao do Cruzeiro, que é a Seleção Brasileira Sub-20, mas para o torcedor fica a participação dos jogadores que chegaram, né? Terans, Xará, o próprio Denilson, foram bem nesse jogo treino e já mostram que vão acrescentar. Não que vão ser solução, salvação da lavoura, nem nada, mas são contratações, como a gente já vem dizendo, que chegam para acrescentar no segundo semestre do Atlético. Para fechar a nossa turma aqui, meu amigo, convidado hoje aqui, Udcinho, guardei.
consultor esportes, marketing da Nike. O homem tá chique demais. Mais ou menos a gente pode dizer que é o cara que manda na Nike. Mais ou menos. Nada disso. Boa tarde, Breno, Edu, Guilherme. É um Como prazer. é que você tem visto aí essa Copa do Mundo? Você que jogou futebol de salão, passou pelo Atlético, foi campeoníssimo aí. Como é que você tem visto o nível aí? Tá te agradando essa Copa do Mundo? Tá me agradando, sim. Tenho gostado bastante, principalmente das seleções com menos atletas conhecidos, né? As seleções como Coreia, que fez um bom jogo contra a Alemanha, e outros exemplos. A gente teve bastante exemplo aqui nessa Copa. O que eu tiro disso é que elas estão cada vez mais organizadas defensivamente e faz com que com isso as seleções mais tradicionais tenham dificuldade em impor o seu jogo dentro A gente da comentou Copa. aqui, né, que aquela história de que não tem mais bobo no futebol ficou bem latente nessa Copa do Mundo até agora, né? Porque a gente viu algumas seleções, como você disse, a Coreia ganhar, o México também em cima da Exato. Alemanha. Própria... É o Japão que é bobo, Isso, né? já. O Japão é bobo. Só o Japão que é bobo de querer empatar com fazer gol Ganha na de Bélgica. 2-0. Exato. Marrocos, né, com a Espanha, enfim, a gente teve vários exemplos aqui nessa Copa, mas eu não vejo como esteja equilibrado por baixo. Eu tenho gostado muito do que tenho visto, tenho gostado bastante da nossa seleção e acredito que esse ano a gente vai até a final aí e possa conquistar o Hexa. Na disputa das campeãs mundiais, que usam a marca aqui do lado, a Nike está ganhando de goleada, né? Pelo menos das classificadas, das campeãs, as que usam a outra marca, todas já foram embora para casa. né? Já foram embora para casa, isso é uma coincidência boa, né? A gente... Ó, então nós convidamos o cara certo, hein? Eu falei. A empresa está indo bem. O negócio tá Pé bom. quente. Pra gente é muito importante. Vamos dar uma conferida então nos jogos de amanhã pela Copa do Mundo. Tá aí, ó, 11 horas da manhã. Amanhã é só jogo bom, né? Agora é Copa do Mundo, meu amigo, não tem É jeito. feriado, né? eu falei que Amanhã já. é feriado. 11 horas, tem Uruguai e França. 3 horas da tarde, Brasil e Bélgica. Os resultados, palpites, vamos deixar para o final do programa no Bola de Cristal. O que importa é que a seleção brasileira já está num astral bom, né? A seleção já chegou lá em Kazan, onde ela enfrenta a Bélgica amanhã, 3 horas da tarde, foi recebido com festa lá pela torcida brasileira. Bom, Pandes, vamos comentar sobre torcida com o nosso consultor, né? O cara que entende sobre torcida e tudo. Que não sou eu. Que não é você. Não, sou eu. Guilherme Pio! que beleza. Grande Guilherme. Ô, Guilherme. Você viu e que eu aí? falei aqui no programa que ficaria muito feliz se o Tatal gravasse a música que fizeram em homenagem a ele. Quem que é Então, Tatal? Tatal era o antigo vocalista da banda Araqueta. Ah, sim. O Tatal. E ele gravou a música e ficou bacana pra caramba. O torcedor tá. Guilherme também é cantando no cultura, estádio. ele leu a música aqui, próximo tá treinando em casa pra voltar pra cantar a música aí aqui vocês também. já tão pedindo Desculpa a demais. minha ignorância Musical. sobre a música de axé, etc. e tal, mas... Bom, Música falando de popular futebol, brasileira. legal demais aí Muito essa bacana. empolgação cada vez mais, né? Aumentando essa empolgação da torcida para receber os jogadores, né? Isso é muito importante, né, Breno? A gente vê que na Copa do Brasil, o torcedor precisava de uma motivação, na Copa de 2014, né? O torcedor precisava de uma motivação para cantar música diferente, para sair daquele eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Criaram algumas músicas que foram cantadas nos estádios, mas dessa vez tem um grupo de torcedores lá na Rússia que estão fazendo uma mobilização muito bacana e que eles estão puxando os torcedores, fazendo concentrações, criando essas músicas, e isso é legal. Eu acho que faltava isso para a seleção brasileira, um comportamento do torcedor, como tem no clube, também para a seleção. Isso aproxima um pouco mais o brasileiro da seleção, que a gente até comentou aqui, né? O brasileiro, ele se importa muito mais com o clube
do coração dele do que com a seleção. A seleção ele lembra na Copa do Mundo. Até porque a seleção não tem ninguém do clube dele. Com certeza. E esse distanciamento, eu comentei aqui também, porque a maioria dos jogadores joga fora do país. E basta você olhar nos estádios, em jogos do Brasil, a quantidade de bandeira dos clubes daqui, tem até do Botafogo de São Paulo. Isso mostra o quanto o brasileiro é ligado ao futebol, mas ao seu clube do coração. Então, esse comportamento desses torcedores que têm feito essa mobilização em prol da seleção é muito bacana. Agora, outra coisa que é bacana é a gente saber, né, com um dia de antecedência, a escalação da seleção. Seleção definida pelo Tite, muito claro, muito aberto, não joga Casimiro, ele vai colocar o Fernandinho, volta com o Marcelo, que é inquestionável a qualidade técnica dele. Era dentro disso mesmo? Acho que já era o esperado. O Tite não só divulga a escalação com antecedência, e nesse caso ele falou até do diálogo dele com Gabriel Jesus e Firmino, da opção pelo Gabriel Jesus, apesar do Firmino ter entrado muito bem quando solicitado. Ele falou do diálogo dele com Felipe Luiz e com Marcelo, e é o famoso por merecimento do Tite, né? O Marcelo não saiu por deficiência técnica, foi por uma lesão que ele sentiu. O Tite foi muito claro, ele não jogou contra o México porque fisicamente ele não estava 100%, e o Tite confia no grupo dele. E agora que ele está 100% fisicamente, ele é o dono da posição, ele retorna. Eu acho que se o Tite optasse pelo Felipe Luiz também não seria nenhum absurdo. O Felipe Luiz entrou muito bem, só que o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do futebol mundial. Então ele tem o lugar dele. Fernandinho já era uma alteração que a gente esperava. Muita gente, até companheiros nossos, preferem o Fernandinho do que o Casemiro. Muita gente achando que essa deveria ser a formação ideal, e permanece o Gabriel Jesus. Eu acho que, dependendo do adversário, a Bélgica é um time que ataca muito, tem muita qualidade de saída de bola. O Gabriel Jesus, apesar de ser centroavante, ele dificulta a saída de bola adversária, ele marca muito. Talvez por isso o Tite continue optando pela escalação do Gabriel Jesus. Muita gente não entende, né? Centroavante tem que fazer gol, não é marcar. Mas o Gabriel Jesus tem sido importante. Ele me convenceu, eu também queria o Firmino, mas hoje eu estou convencido que o Gabriel Jesus tem que continuar. Eu vou levantar essa polêmica, mas aí vou até colocar o Hudson, não deu para ele poder falar muito da seleção aqui, porque o tempo agora apertou, mas vamos falar mais sobre seleção brasileira no último bloco, até por essa questão, porque me convenceu mais ou menos. A minha opinião, ainda, né? Pois é, porque o Firmino eu acho que ele estava bem, igual Douglas Costa está voltando. Douglas Costa está voltando aí. Bom, tem uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. A água aqui não era muito boa. Os meus dentes foram ficando quebrados e bem manchados. Eu nunca sorria, fugia das fotos, tinha muita vergonha. Mas um dia eu resolvi, tomei uma atitude. Transformei meu sorriso. Eu vivi uma experiência Sorrisos. E meu sorriso tá do jeito que eu sempre sonhei. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se você precisa de um tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Tá aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o amistoso de ontem entre Cruzeiro e Corinthians. Não sai daí.